Não fui grosseiro com ninguém, não, tá? Boa noite, pessoal. Estamos aí no dia 21 de setembro, aula de específicos. Então, se você está aqui, você é professor de Fundamental 1. De repente, se de repente você é de Fundamental 2, está por aqui, a gente estamos aí na aula errada, tá? Então, entre em contato comigo aqui para a gente resolver isso, tá bom? Boa aula, professora. Se apresente, tá, Fabiana? Por favor, eu já tomei um pouco da sua aula aí. 4 minutos. Tchau. Imagina. Boa noite a todos. Eu já dei uma olhada aqui na lista dos alunos, já vi que tem gente conhecida, tem um pessoal que trabalha comigo, um pessoal que foi meu aluno em faculdade. Muito bom. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiana, eu sou pedagoga por formação, me formei lá em 1999 pela Unesp de Rio Claro, e tenho trocentas pós-graduações que eu não vou nem listar aqui, entre elas orientação educacional, gestão, enfim. Sou mestre em educação, trabalho na área da educação já há quase 30 anos. O pessoal colocando aí onde foi meu aluno, né? e aí, no ensino superior, eu já trabalho há 15 anos que eu dou aula. Tem uma turma aí que foi das minhas primeiras turmas de pedagogia. Sejam todos bem-vindos. Como o César comentou, a dinâmica de cursinho é uma dinâmica diferente. Quem me conhece sabe que eu falo pra caramba. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, coloquem no bate-papo aí na mensagem, que eu vou lendo. Eu vou ficar com a tela da aula aberta, mas de vez em quando eu venho para a tela do bate-papo aqui do Meet para olhar, tá bom? Então, vamos lá. Hoje eu vou trabalhar com vocês, vou compartilhar a tela aqui, eu vou trabalhar a Constance Camille, não sei se vocês conhecem, vou apresentá-la um pouquinho para vocês. Constance Camille, ela foi orientanda do Jean Piaget, só, no pós-doutorado dela. O foco dela é em cima do construtivismo, mas voltado para a matemática. Enquanto a gente pega Emília Ferreiro, Thelma Weiss e outras pessoas, eu vou desligar a câmera aqui, tá, gente, para não sobrecarregar o sistema, e outras pessoas que focam em alfabetização, em letramento, em outros pontos, a Constance Camille, ela vai trabalhar em cima da matemática. Esse livro dela, então, se chama Crianças Pequenas Reinventam a Aritmética. Ela vai trabalhar em cima do título, né, que vocês estão vendo aí da aritmética. Eu estou brecando um pouco, porque eu estou ligando a minha internet no cabo, porque eu estou com ela, está mostrando que ela está instável. Eu vou ligar direto no cabo aqui para não ter problema de cair e deixar vocês na mão. Pronto. Agora acho que melhora. Então, a Constance Camille vai seguir a linha do Piaget, tá? Para dar continuidade às pesquisas dela. Bom, o livro é dividido em 4 partes. Ele é um livro relativamente grande, ele tem quase 300 páginas. Eu li o livro e montei umas 3 vezes os arquivos aí para conseguir fazer um resumo legal para vocês, tá? Então, ela tem 4 partes. Primeira, fundamentação teórica, que são os capítulos 1 a 3, onde ela vai levantar os conceitos, as questões, né, baseadas aí no Piaget. As metas e objetivos do livro e da aritmética. As atividades e princípios de ensino, ela vai dar sugestões de ideias, sugestões de atividades, e os resultados. O foco do livro, quando ela falar em crianças, vocês pensem sempre em crianças pré-escolares, 4, 5, 6 anos, tá? E primeira série, porque na época que ela fez esse livro é de 1990 e pouco, era a primeira série ainda. Então, a faixa etária que ela aborda no livro são as crianças pré-escolares de 4 a 6 anos e a antiga primeira série de 7 anos, ok? Então, quando ela falar em crianças, são as crianças que estão exatamente nessa fase aí de alfabetização, tanto no idioma quanto na matemática.
primeiro capítulo se chama Como as crianças adquirem conceitos numéricos. Ela vai falar que o ensino de aritmética é uma coisa muito complexa, né? E ela, na pesquisa dela, ela sempre foi fazer entrevistas com professores. E uma das perguntas que ela fazia era como as crianças adquirem os conceitos numéricos. E ela percebeu que os professores não sabiam explicar como as crianças adquiriam esses conceitos. E aí ela vai no Piaget, recorre a ele e percebe, está faltando um C ali, que é um conceito. O conceito é construído por cada criança, de dentro para fora, na interação com o ambiente. Ou seja, a criança não adquire conceito numérico, ela constrói o conceito numérico, né? Na interação. Quando a gente fala de Piaget, né, quando ele fala da pesquisa dele, ele fala que todos aprendem a partir da interação com o ambiente, com o objeto, sendo que esse objeto pode ser um objeto mesmo ou pode ser pessoas com quem a criança interage. Ela vai buscar na teoria algumas fontes para fundamentar esse livro dela. Então ela começa querendo levantar aí a questão do construtivismo de Piaget, que, lembrando, Piaget não criou uma metodologia, Piaget desenvolveu uma teoria, tá? E busca também o empirismo e o racionalismo para fundamentar o livro dela, a obra dela, que é uma pesquisa. Então ela começa com Piaget, falando que Piaget era um epistemologista. O que é isso? Ele estudava a natureza e origens do conhecimento. As pessoas falam, Piaget era psicólogo, era biólogo, era isso, era aquilo outro. O próprio Piaget se intitulava epistemologista, uma pessoa que estudava a natureza e as origens do conhecimento. Então, as pesquisas do Piaget foram em cima da questão do conhecimento, como se dá o conhecimento. Aí ela vai buscar em Locke, em Berkeley, em Hume, a questão do empirismo. O que é o empirismo? Então, ela se baseia nesses autores, né, que vão falar que o conhecimento tem a fonte fora do indivíduo e é internalizado através dos sentidos. Eles buscam aquela questão, eles têm forte aquela questão da tábula rasa. Nós estudamos filosofia, estudamos aí várias disciplinas, né, na faculdade, e vimos que algumas teorias, alguns filósofos antigos, eles falavam que as pessoas eram como tábulas rasas, prontas para serem escritas, né? Papéis em branco. Então, assim, ela levanta essa questão do empirismo, que fala que o conhecimento vem de fora para dentro, através dos sentidos. A pessoa ouve, vê, experimenta, enfim. Só que no empirismo, ele parte do princípio que a pessoa é uma tábula rasa, que a pessoa não tem conhecimento nenhum, não traz conhecimento nenhum, né? Descartes, Spinoza e Kant, eles são racionalistas. O que eles vêm falar? Eles insistem que a razão, e por isso o nome racionalista, é mais poderosa que a experiência sensorial. Então ele fala, os racionalistas vão falar que mais do que experimentar através dos sentidos, como os empiristas falavam, a razão é mais importante. Então, tudo que é racional, né, é onde vem o conhecimento, é onde vai ser adquirido o conhecimento, de forma racional. Então, ela levanta esses 3 pontos, né, a questão do Piaget ser um epistemologista, dos empiristas e dos racionalistas, para fundamentar, e ela fala que o Piaget via verdade e inverdade nos 2 campos, tanto dos empiristas quanto dos racionalistas. Por exemplo, nos empiristas, ele concordava com a questão do conhecimento, que muitas vezes, não sempre, vem de fora do indivíduo, né? E ele discordava da questão da tábula rasa, porque na teoria do Piaget, todo mundo traz algum conhecimento. Ninguém vem sem conhecimento algum.
todo mundo tem algum conhecimento. E ele concorda que nos racionalistas a razão é poderosa, sim, porque eu preciso racionalizar aí as questões, mas ele discorda que a razão é mais poderosa. Piaget fala que ambas são importantes, tanto a experiência sensorial quanto a razão, para que o conhecimento seja adquirido. Vamos voltar aqui. Ele está falando que o conceito, né, qualquer conhecimento, é construído por cada criança de dentro para fora com a interação com o ambiente. Então, olha só, né, comparando aí o que as teorias dizem com o que o Piaget diz. Então, ele vai buscar nesses autores fontes, sim, para ele desenvolver a teoria dele, mas ele pega pontos que ele concorda para desenvolver. E esses pontos que ele concorda são a partir das observações que ele realizou nas pesquisas. Não é que ele, não, eu não gosto da razão, então eu vou falar que não tem importância. Não é assim. Piaget, todo mundo sabe que fez várias pesquisas durante vários anos para chegar aí, né, nesse estudo que ele desenvolveu, ok? Outro ponto importante que ela vem falar nesse capítulo é a questão da natureza do conhecimento lógico-matemático. Ela vem falar, a Camille, ela, como eu comentei com vocês, ela foi orientada do Piaget, então ela vai basear todo o texto dela na teoria do Piaget, né? Ela vem falar para a gente que o Piaget vai diferenciar 3 tipos de conhecimento. Quais são esses tipos de conhecimento que o Piaget vai levantar? O primeiro é o físico, que são os objetos na realidade externa, aqueles que eu consigo observar, né? As coisas físicas. O outro conhecimento é o conhecimento social ou convencional, que são as convenções que as pessoas criam. Por exemplo, eu chego em algum lugar durante o período da manhã e falo bom dia, antes de começar a falar o que eu preciso falar, antes de apresentar o que eu preciso apresentar. Eu chego em algum lugar e cumprimento as pessoas. Então, são conhecimentos convencionais, são convenções que as pessoas criam para estabelecer aí as relações sociais. O outro tipo de conhecimento é o conhecimento lógico-matemático, que aí ele vai abranger a questão das relações mentais. Então, o Piaget reconhece tanto as fontes externas quanto as fontes internas de conhecimento. Aí, por isso vem a ligação com a teoria lá dos empiristas e dos racionalistas, né? Porque ele vê verdades e inverdades em ambos. E aí ele vai classificar que os conhecimentos físico e social são externos, porque, óbvio, o físico é o que eu observo, o social é o que eu aprendo nas convenções, né, na vida em sociedade, e o conhecimento lógico-matemático é um conhecimento que vai ser interno. Posto essa contextualização aí, ela vai falar da questão da conservação. Conservação é um tema que o Piaget desenvolve muito bem, né? Faz parte da teoria dele. E ela contextualiza essa questão da conservação para entender, né, a construção do conceito da aritmética das crianças. O que é a conservação de número? É a capacidade de deduzir, por meio de um raciocínio lógico-matemático, que a quantidade de uma coleção permanece a mesma quando o arranjo espacial e a aparência são alterados. Aqui eu dei um exemplo para vocês. Eu coloquei 6 fichas amarelas em cada fileira. Pessoas que possuem conservação de número vão dizer que nós temos a mesma quantidade de fichas em ambas as fileiras. As pessoas que não possuem a conservação de número vão dizer, por exemplo, uma criança pode dizer que tem mais fichas na primeira fileira porque está mais espaçada. Ou pode dizer que tem mais fichas na segunda fileira porque, como elas estão juntas, aparenta ter mais.
Então, quando eu tenho a conservação, eu entendo que, independente do arranjo espacial, a quantidade é a mesma. Tá? Então, ela vem falar, dentro dessa questão da conservação, né, o conceito de igualdade, porque a partir do momento que eu tenho esse conceito estabelecido em mim, eu percebo que a quantidade é. E ela vem falar também da contrassugestão. Quando a criança não possui a conservação dentro dela, né, quando ela não desenvolveu a questão da conservação, o professor, o educador, o adulto que estará lá mediando a situação, ele vai pedir para a criança, então, dar uma contrassugestão de quantas fichas tem, por que que ela acha que tem mais ou menos fichas nas fileiras, enfim. Vai trabalhar com a criança de maneira que ela comece a usar o seu raciocínio lógico matemático e vá construindo o conceito de número, ok? Com isso, ela vem falar também da questão da abstração empírica e construtiva. Esses são conceitos, eu acho que esse primeiro capítulo, dando um parênteses aqui para vocês, é um capítulo que é importante vocês guardarem, entenderem principalmente esses conceitos, porque, não sei o que o César passou para vocês, mas eu não achei questões de concurso em cima desse livro. Então, eu não sei o que os aplicadores vão colocar aí como questão. Mas essa parte de teoria, por estar muito ligada à própria pesquisa do Piaget, eu acho que é um ponto bem importante para vocês entenderem, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, depois vocês colocam aí no bate-papo que a gente vai trabalhando essas questões, ok? Caiu em Bertioga, né? Tem gente colocando aí que caiu essa questão em Bertioga. Depois a gente comenta sobre o tempo no final da aula. Então, vamos lá. Abstração empírica. Empírico, né? Ele vai focar numa determinada propriedade e ignorar as outras. Ou vai focar na cor, ou vai focar no peso, ou vai focar no material. Então, é empírico. Eu vou lá, eu olho, observo e foco naquilo. Por exemplo, as fichas que estavam ali no slide anterior, né? Elas podem ser consideradas aí fichas amarelas ou fichas de plástico, de madeira, enfim. A abstração construtiva vai envolver relações mentais entre um ou mais objetos. E aí serão usados termos dentro dessa abstração que vão fazer com que vocês entendam mais profundamente o conceito. Quais são esses termos? O mesmo, semelhante, diferente, etc. Essa abstração construtiva também é conhecida como abstração reflexiva ou de reflexão. Então, olha só que interessante. Eu olhando aquelas fichas lá, que a gente está observando no slide anterior. Quando eu realizo aí a abstração construtiva, eu vou desenvolver, então, relações mentais entre esses objetos. Né? A primeira fileira e a segunda fileira apresentam os mesmos objetos. Apresentam objetos semelhantes, apresentam objetos da mesma cor. Né? E aí a criança, a partir dessa observação, ela vai realizando outras reflexões que vão levá-las a estabelecer essas relações mentais. E aí sim, por isso diz o nome, ela vai construindo um conhecimento a partir do conhecimento que ela já traz com ela. Agora, o Piaget ressalta que uma abstração não ocorre sem a outra. Eu preciso conhecer a cor, eu preciso ver o material, eu tenho que ter o foco na propriedade ali do objeto, né? Para eu conseguir realizar
essa relação mental e construir o meu conceito dentro do que está sendo apresentado para mim. Então, não tem abstração empírica sozinha e não tem abstração construtiva sozinha. Elas existem de maneiras, quando uma criança é menor, vai a empírica ser mais forte, óbvio, que vai focar em uma coisa só. E quando a criança já está maior e já começa a construir o conceito de aritmética, que a aritmética não é só a questão dos números, né? Tem a questão dos sinais e outras coisas aí. E aí ela consegue apresentar essa questão da abstração construtiva mais forte, porque ela já consegue estabelecer relações, ok? Outro ponto importante que a Camille levanta nesse primeiro capítulo, que é bem teórico, é a questão da síntese de inclusão hierárquica e ordem. Então, vamos lá. Quando a gente fala em ordem, a gente vai pensar nisso que veio à cabeça de todo mundo mesmo, né? Ordem é, de números no caso, né, a classificação. Por exemplo, se eu pergunto para a criança, eu quero 5 fichas. A criança que só tem a ordem desenvolvida nela, ela vai contar 1, 2, 3, 4 e vai apontar 5, tá aqui. Quando eu falo para uma criança que já tem a inclusão hierárquica desenvolvida nela, eu vou falar, eu quero 5 fichas, ela vai entender que as 5 fichas estão juntas. Eu conto as 5 fichas, só que cada ficha que eu conto vai fazendo parte deste grupo. Isso sim é uma inclusão hierárquica. Embora eu chegue ao número 5 para contar as fichas, eu englobo todas as fichas e pego as 5 fichas e dou na mão de quem pediu. A criança que não possui a inclusão hierárquica desenvolvida, ela vai contar 1, 2, 3, 4, pegar a quinta ficha e entregar na mão de quem perguntou. Então, a inclusão hierárquica, ela vai trazer essa questão do conjunto para a criança. A criança que não desenvolveu ainda a inclusão hierárquica, ela tem somente a questão da ordem desenvolvida. 1, 2, 3, 4, 5, ela vai contando um por um e pega o número, né, na ordem ali que foi pedido e entrega para a pessoa. E aí, a Camille, então, vem falar do porquê dela buscar essas teorias, dela levantar esses pontos no decorrer do primeiro capítulo. Porque ela vem falar que todas as teorias, mesmo as mais antigas, elas se permanecem verdadeiras dentro de uma esfera. Como assim? Uma teoria, ela pode se tornar obsoleta, ela pode se tornar, de certa maneira, ultrapassada. Mas ela, muitas vezes, permanece verdadeira dentro de uma esfera limitada. Qual o exemplo que a gente usa aqui? Behaviorismo. Behavior, em inglês, comportamento. Comportamentalismo aqui no Brasil. De vez em quando eu paro que eu bebo uma água. O que vem a dizer o behaviorismo? Qual foi a pesquisa lá atrás, né, que foi feita em cima do behaviorismo? A tal da teoria do ratinho. Jogava o ratinho num labirinto e se o ratinho fosse para um lado X, ele levava choque. Se ele fosse para o lado Y, ele ganhava um queijinho. Com o passar do tempo, o rato começou a ir para o lado que tinha o queijo. Ele já nem pegava o outro caminho, porque ele já sabia que naquele caminho que ele ia, ele tomava choque. E ele, óbvio, começou a entender e seguir pelo caminho do queijo. Por que a Camille usa? Por que ela usa esse exemplo da teoria antiga, obsoleta, que permanece verdadeira dentro de uma esfera limitada? Porque em alguns momentos, um professor, um educador,
Ele vai trabalhar, embora a gente saiba que o behaviorismo não é a teoria mais adequada para a gente trabalhar dentro de uma sala de aula, de sempre dar recompensa a cada vez que o aluno fizer alguma coisa, né? Em alguns momentos, nessa esfera limitada, em alguns momentos, o behaviorismo precisa se fazer presente para que os alunos sejam incentivados a realizar uma certa tarefa, por exemplo. Né? Então, a Camille vem falar que, a partir desses pontos todos que ela levanta, a preocupação dela no livro é sobre qual a melhor forma de incentivar o processo de aprendizagem da criança. Porque eu não posso condicionar sempre, através do behaviorismo, fez, ganhou um adesivo, fez, ganhou uma estrelinha, fez, ganhou uma bala, fez, ganhou... Porque a criança só vai fazer as coisas se receber algo em troca. Como, dentro de uma sala de aula, eu vou incentivar o processo de aprendizagem da criança? Como, dentro de uma sala de aula, eu vou fazer com que a criança se sinta inspirada, animada, empolgada a participar da minha aula? Por isso que ela vai buscar essas teorias baseadas no Piaget aí, né, que foram as bases que o Piaget desenvolveu a teoria dele também, e desenvolver todo o livro dela com relação à aritmética. E aí, então, ela vai para o capítulo 2, falando de representação. Ela começa, eu vou falar aqui da Camille, que a Camille é uma pessoa crítica com relação a cartilhas, a livros, como a maioria das pessoas construtivistas, né? Então, ela fala que, por exemplo, nos livros de exercícios, ela percebe que há muitos numerais e símbolos que são abstratos para as crianças de 7 anos, né? Uma criança de 7 anos, você coloca lá o sinal de mais, de menos, fica complicado para a criança entender. Principalmente porque o sinal de mais com o sinal de multiplicação, eles são parecidos. Às vezes a criança coloca lá, ela não consegue fazer o X, ela faz o sinal de mais. E aí a gente sabe que na sinalização matemática, né, na simbologia da matemática, mudar o sinal de mais para vezes muda a conta inteira. Então ela critica essa questão e ela fala que uma saída para os livros de exercícios é usar a figura, porque a figura está no meio do caminho entre os objetos concretos que as crianças conhecem e os símbolos matemáticos que as crianças vão desenvolver. Tá? Então, ela fala que, por exemplo, eu posso usar vou usar um exemplo bobo aí, da figurinha da Copa. Vamos usar o tema atual aí, as figurinhas da Copa. Então, a gente pega lá o Joãozinho, né, e bota lá na folha para o Joãozinho ver 5 figurinhas da Copa dentro de um grupo lá, né, de um círculo, de um cercado, enfim, e bota depois 3 figurinhas da Copa dentro de um outro círculo, de um outro cercado. E aí eu vou questionar para a criança, falando que o Joãozinho tinha essas 5 figurinhas aqui. E depois ele ganhou essas 3 lá de um jogo de bafo. E pergunto para a criança quantas figurinhas a criança ficou. Para a criança é muito mais fácil ela visualizar essas figurinhas que estão ali desenhadas do que eu colocar o número 5, o sinal de mais, e o número 3, e o sinal de igual. Porque a criança ainda não desenvolveu essa questão do símbolo. Com 7 anos, a criança ainda não desenvolveu a abstração por completo, né? Então, ela fala que as figuras, elas são mais fáceis para as crianças menores entenderem uma atividade, uma questão de matemática. E aí ela vai falar o que são os símbolos, o que são os sinais. Os símbolos, para Camille, são as figuras e as marcas de contagem. Então,
o sinal de mais, o de igual, quando a gente vai crescendo, vai entrando lá no Fundamental 2, no médio, né? Quando eu uso o F, o X, o Y, esses são símbolos, são figuras e marcas que eu uso para contar. Quais são os sinais? Os sinais, para a Camille, são as palavras e os numerais escritos. Então, o número 5, o número mesmo, e a escrita do número 5. São sinal. Tá? Por que ela vai fazer esse levantamento dos símbolos? Porque, como convenção, nós usamos os símbolos para fazer uma conta de matemática. Como as figurinhas que eu usei, 5 mais 3 igual a 8. Eu uso o sinal de mais, eu uso o sinal de igual, só que as crianças ainda não têm isso desenvolvido. E ela levanta que, para o Piaget, os símbolos podem ser inventados pelas crianças. Eu usei a história das figurinhas lá. Eu posso falar para a criança o problema de maneira oral e a criança pode representar. O Joãozinho tinha 5 figurinhas, ele ganhou mais 3 figurinhas. Quantas figurinhas o Joãozinho ficou? Falando da Copa. E aí a criança vai colocar no papel esse problema, ou usar materiais, né? Mas, quando ela vai representar para entregar aí a atividade, ela pode inventar um símbolo. Então, ela pode não usar o mais, o igual, como nós usamos de maneira convencional. Ela pode criar um outro sinal, um símbolo. Na teoria do Piaget, ele pode ser criado. Então, quando a Camille fala da criança representar uma situação, é essa liberdade que se tem para ele poder colocar no papel da melhor maneira que ele achar ali, para ele resolver a situação, o problema, a questão matemática que ele tem. Pegando o gancho com a questão dos símbolos, e eu falei um pouquinho já antes de entrar nesse ponto, a Camille vem falar que materiais que ajudam muito a criança a desenvolver o conceito de aritmética são os materiais manipuláveis. Esses materiais, eles partem daquela ideia de que as crianças vão do concreto, né, daquilo que elas podem manipular, para o semiconcreto, para depois irem para o abstrato. Então, a partir dessa ideia de que a criança desenvolve primeiro a questão do concreto para depois ir para o abstrato, os materiais manipuláveis foram criados, porque eles são concretos e dão uma base para que as crianças entendam os sinais matemáticos. Eu usei aí a imagem do material dourado, que é um material manipulável, que a criança vai entender, né, o conceito de unidade, partir para dezena, partir para centena. Por quê? Se a gente pega o ensino tradicional, quando a professora armava a conta lá na lousa, quando chega numa conta de subtração, por exemplo, aquilo se torna extremamente complexo. Como é que a criança vai entender que o número que está na dezena eu reempresto para a unidade, para não sei o quê, se ela não tem desenvolvido ainda o conceito de que uma dezena são 10 unidades? O material concreto, ele vai ajudar a criança a entender. Por quê? Se eu junto lá os 10 cubinhos ao lado da tirinha, da dezena, eu percebo que eles têm o mesmo tamanho. Então, o material concreto, no caso dourado, ele vai dar uma base para que a criança consiga construir esse conceito. E aí partir, consequentemente, para a centena, para o milhar, e assim vai. Tendo isso colocado, como eu falei para vocês, que nesses 3 primeiros capítulos ela vai falar de teoria, no terceiro capítulo ela vai levantar a questão da interação social. Tá? O que ela vem falar com a interação social? Lógico, ela foi orientanda do Piaget. Ela é construtivista. Então, ela vai falar que a interação social tem um importante papel
no desenvolvimento da lógica das crianças. Nós sabemos que todas as crianças, elas vêm para a escola sendo egocêntricas e pré-lógicas. A maioria delas vem. O que é o egocentrismo? Tudo gira em torno delas. Elas estão certas, só a opinião delas que vale, né? O mundo gira em torno delas, tudo tem que ser feito para elas, enfim. E elas são pré-lógicas, elas ainda não desenvolveram um conceito lógico, né, de raciocínio lógico, como uma pessoa, uma criança maior. Na escola, ela começa a ter contato com outras crianças, com adultos, com outras pessoas, que vão apresentar para ela outros pontos de vista, outras ideias, outros conceitos. E é aí que ela começa a deixar de ser egocêntrica. Por quê? Ela começa a realizar a comparação do que ela traz de conhecimento com o que as outras crianças estão trazendo de conhecimento para ela também. Então, ela começa a fazer essa construção de uma maneira na interação com o ambiente e as pessoas que estão lá e apresentando esses diferentes pontos de vista. Então, ela começa a entender que o mundo não está em volta dela só. Porque a criança, muitas delas, quando chegam na escola, elas acham que a escola apareceu por causa dela. Elas acham que a escola começou a existir por causa dela. Elas não têm noção que a escola já existia, né? Elas acham que a escola está lá por causa dela. Quando ela vai e vê que tem outras crianças que desenvolvem aí também esse pensamento, mas que tem outras visões no dia a dia na sala de aula, vão resolver problemas de maneira diferente, e elas vão ter que trocar essas ideias, ela começa a deixar de ser egocêntrica, porque ela começa a perceber que a opinião dos outros também tem que ser levada em conta. Outro ponto que a Camille vem levantar importante, como eu já falei para vocês da questão de conservação, que é entender que a quantidade continua a mesma, independente da disposição espacial ali que está, ela usa muito a questão dos copos. Aqueles copos com dimensão diferente. Um copo baixinho e gordinho, né, com a boca mais larga, e um copo mais fino e comprido. Aquela famosa questão que você tem o líquido no copo baixinho e largo, você pega o líquido e coloca ele no copo alto e estreito e fino. E aí a criança que tem a conservação desenvolvida vai dizer que a quantidade permanece a mesma. A criança que não tem ainda o conceito de conservação desenvolvido vai dizer que o copo mais fino e mais alto possui mais líquido do que o outro porque ele está mais alto. A criança, mesmo você colocando o líquido de um copo para o outro na frente dela, ela vai dizer que o outro copo, o copo comprido e alto, tem mais líquido que o outro. E aí, então, vem a importância, né, da interação, não só com o professor, o educador que estará lá, mas com as outras crianças que estão interagindo com a criança. Por quê? A gente volta na ideia do Piaget, que a interação social é essencial para o desenvolvimento da lógica na criança. Cooperação. Né? Ele separa essa palavra mesmo como cooperação. Por quê? É uma operação feita em conjunto, é uma operação feita com várias pessoas, com duas ou mais, enfim. E com isso, a interação social, ela vai ajudar a construir a ideia, né, de lógica, de ciência, todos esses conceitos que a gente sabe que mais para frente serão importantíssimos.
a criança vai se desenvolver passando de um nível após outro de raciocínio, entre aspas, errado mesmo. Por quê? Ela vem com ideias básicas, né? Ideias não desenvolvidas, e aí, a partir da interação social, ela começa a construir a lógica dela, construir a ideia dela, né? E, consequentemente, a ciência, né? Porque a matemática é uma ciência, a gente tem várias ciências aí. Quando a gente fala em ciência, a gente pensa em ciências só da parte de biologia, tal. Não. Matemática é uma ciência também. Então, a criança, ela vai construindo, né? Ela vai passando de um nível para o outro. E aí que está o ponto. A partir do momento que eu adquiro um conhecimento, esse conhecimento nunca volta ao nível anterior. É aquela velha história do professor de psicologia ensinando para a gente lá a junção dos neurônios, né? Que a cada conhecimento, a cada novo conhecimento que eu adquiro, meus neurônios vão fazendo ligações. E essas ligações não param de ser feitas. É óbvio que a gente sabe que com droga, acidente, outras coisas que acontecem, os neurônios, né, eles se queimam lá e deixam de realizar as ligações. E aí é outra história, com acidentes, com coisas, pessoas que voltam a níveis anteriores de conhecimento. Mas isso é um caso à parte. Levando em consideração o que o Piaget fala, uma coisa muito importante que a gente precisa guardar do Piaget. Piaget fala que crianças em condições iguais, em condições semelhantes de desenvolvimento, de estrutura, vão aprender e se desenvolver de maneira semelhante. Então, todo mundo é capaz de aprender, desde que tenha estrutura para isso. E aí, voltando, quando a gente fala da questão da construção da criança, cada vez que a criança realiza uma construção, cada vez que ela desenvolve o conhecimento dela, esse conhecimento nunca retorna. Ele nunca vai ser rebaixado. Pelo contrário, a partir do momento que quando constrói, não é decorar, não é isso. Aquilo que a gente acreditava que era aprendizagem lá no ensino tradicional, né? Que é o decorar. Eu decoro para fazer uma prova, no dia seguinte eu não lembro mais nada. É construir, é interiorizar. Tá? Esse conhecimento, quando é construído e interiorizado, ele nunca mais retorna ao nível anterior. Conclusão. No construtivismo de Piaget, as crianças constroem o seu conhecimento lógico-matemático ao invés de receber esse conhecimento. Fazendo paralelo, mais uma vez, com a questão da educação tradicional, a educação tradicional via a criança como uma tábula rasa, onde não sabiam nada, aprendiam tudo na escola. Então, o professor, ele dava lá a tal da educação bancária que o Paulo Freire fala, deposita o conhecimento, né? O Piaget, ele fala, opa, peraí, a educação bancária que o Paulo Freire criticava também, hein, gente? Né? O Paulo Freire foi um grande crítico disso, dessa educação tradicional. Piaget, ele fala que, opa, as crianças vão construindo o conhecimento. A partir do conhecimento que ela já traz, né, com o conhecimento que ela vai aí adquirir na interação com o ambiente, na interação com o meio. Por isso que a gente tem crianças que se desenvolvem mais ou menos rápido dentro de uma sala de aula. Por quê? A partir das interações que a criança desenvolve, porque ela não vai realizar interação só dentro da sala de aula. Ela realiza interações fora da sala de aula, no dia a dia dela. Família, amigos, cursos que ela faz, atividades, enfim. Ou aquelas que não fazem nada. Né? Então, a criança ela vai construir esse conhecimento a partir dessas interações que ela vai realizando. Capítulo 4, já saiu da parte de teoria, né? Voltando lá do começo. Deixa eu achar. A gente vai falar agora das metas e objetivos até o capítulo 7, tá?
Então, ela vai entrar falando de alguns objetivos que ela tem com relação ao ensino de aritmética, aprendizagem de aritmética, a construção do conhecimento de aritmética. O primeiro é a autonomia, que, como já diz o nome do capítulo, a autonomia era o objetivo da educação para o Piaget. Vamos lá. Piaget não desenvolveu metodologia, não desenvolveu técnica de ensino. Como ele já diz, ele era um epistemologista que realizava lá toda a observação de como se dá o conhecimento. Só que, dentro de todo esse estudo que o Piaget faz, ele pega o ponto da educação como objetivo, né? Tendo a autonomia como o principal para que a educação ocorra. A pessoa, a criança, vai construir o conhecimento dela e vai construir cada vez mais o conhecimento dela, cada vez que ela desenvolver mais a autonomia. Vamos lá. O que é, então, essa tal da autonomia? Primeiro, olhando lá no dicionário, como ela buscou, é o direito de um indivíduo ou grupo de governar a si mesmo. Autonomia é o direito de uma pessoa ou de um grupo, né, cuidar de si e decidir o que vai fazer para si. Isso é uma autonomia. Eu tenho esse direito, eu consigo desenvolver. A autonomia é o oposto da heteronomia. O que é a heteronomia? É aquela pessoa que é incapaz de fazer um julgamento por si própria. É incapaz de chegar a uma conclusão por si própria. Então, é uma pessoa que escuta alguém falar um conceito e repete aquilo igual papagaio sem parar para pensar na questão desse conceito, se ele é coerente com o que ela tem de conhecimento ou não. O Piaget, então, ele vai falar que a autonomia, ela vai ser, como a gente falou lá em cima, a capacidade de governar a si mesmo nas esferas moral, que é a questão do certo e do errado, e na intelectual, que é a questão do que é verdade e do que é inverdade. O Piaget, quando ele fala de autonomia, e o Piaget ele fez uma obra com relação à moral, que eu não vou lembrar o nome agora, a construção da moral na criança, o desenvolvimento da moral na criança, alguma coisa assim. Tem um livro do Piaget sobre isso. Minha cabeça não está lembrando hoje o nome do livro, mas alguma coisa assim. Porque ele se preocupa muito com essa questão do certo e do errado. E ele se preocupa muito com a questão do desenvolvimento intelectual das pessoas, né? Então, ele se preocupa com a construção dessa autonomia. O que vem a ser a autonomia moral para o Piaget? A autonomia moral para o Piaget, ela vem de dentro para fora, através da interação com as outras pessoas. A partir do momento que a pessoa observa, visualiza, né, ela presta atenção em situações que vão acontecendo, e olha lá, a moral vai falar do certo e do errado, a criança vai adquirir esses valores a partir da interação. Então, se ela vê alguém fazendo alguma coisa que ela achou legal e certa, ela vai adquirir esse valor como certo. Se ela vê alguém fazendo alguma coisa que ela não achou legal e achou errado, ela vai construir esse valor dentro dela como errado. Já a autonomia intelectual é construída pela criança de uma maneira mais profunda. Por quê? Porque ela vai trazer tudo que a criança tem de conhecimento e, com isso, a criança começa a quebrar a cabeça, começa a matutar ali, né? A partir do conhecimento que ela tem, dos valores, da autonomia moral que ela traz, de situações que ela vai verificar, quando ela desenvolve uma autonomia intelectual, ela consegue
desenvolver nela e perceber o que é verdade e o que é inverdade. O que é, na visão dela, né, o que, usando os termos de hoje, né, o que é fake news e o que não é. Então, a criança começa aí a quebrar a cabeça dela para pensar de maneira autônoma na escola. Então, você coloca lá um desafio para a criança, uma atividade para a criança, e ela vai, a partir de tudo que ela traz de conhecimento, da questão moral que ela traz, do que é certo, do que é errado, de situações que vão acontecendo, ela consegue pensar sozinha. Então, é aí que mora a diferença do tradicional para o construtivismo. Por quê? O construtivismo, ele vai trazer essa questão importantíssima de pensar por si próprio para resolver o problema. Não vai esperar que um professor ou que um colega venha me dar a resposta. Eu não fico nisso. Eu não fico esperando um caminho. E aí, Camille fala no livro que, infelizmente, as crianças não são encorajadas a pensar autonomamente na escola. Porque é mais fácil eu dar lá um livro, uma apostila, um sei lá o que mostra o caminho e a criança vai simplesmente reproduz aquilo de uma maneira, né, sem pensar. Que é a famosa educação tradicional. Quais as implicações educacionais que acontecem também no desenvolvimento dessa autonomia moral e intelectual? A Camille levanta que as escolas lidam com muitos problemas que são exteriores à questão da própria escola, né? Que é questão de droga, assassinato, gravidez, doenças, enfim, várias coisas que acontecem que vão aí influenciar o desenvolvimento dessa autonomia moral e intelectual das crianças. Né? Outro ponto que chama atenção para a Camille, que é uma implicação aí no desenvolvimento moral e intelectual da criança, são as medidas punitivas. Por quê? Eu dou advertência, eu dou suspensão, eu dou não sei o quê, eu deixo de castigo, eu deixo sem parquinho, eu dou lá, enfim. A motivação, a ideia é desenvolver um comportamento melhor na criança. Olha lá o behaviorismo, né? Só que o que acontece? O reforço dessas medidas, as ameaças, né? Se vocês não se comportarem, vocês não vão para o parque. Se vocês não se comportarem, vocês vão ser... Fechou o microfone, professora. Que nós poderíamos ter um curso sobre só um instantinho, gente. Seria, por exemplo, sobre juízo só um instante. final, inferno, pecado, anjos, diabo, demônio. Fabiana, tá por aí? Enfim, essas coisas que pegam a nossas... Só um instante, aproveitando, que bom aí, olha, tá legal a aula, Agora vai ser tudo tranquilo. Maravilhoso. Isso, que bom. Deixa eu vou ligar para a professora aqui, porque eu acho que ela caiu. Oi, Oi. estão me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo? Meu microfone aqui que é Tabajara. Vamos lá. Voltando aqui, eu vi que o juízo moral na criança, é esse mesmo nome do livro. Obrigada, Simone. Então, voltando aqui, gente, falando das implicações, né? Quando eu vou em cima de medidas punitivas, e eu falo, se você não se comportar, você não vai para o parque. Se você não se comportar, você vai suspenso. Se você não se comportar isso, aquilo, eu aumento a heteronomia da criança. Por quê? A partir das ameaças que eu vou dando para as crianças deixam de pensar por si,
pelo medo de serem punidas, de perder alguma coisa, né? E acabam aí, eu não vou tentar argumentar, né? Quando, na verdade, eu poderia conversar com as crianças, discutir com elas e procurar a melhor solução, né? Então, se a galera não se comportar, o que a gente pode fazer para melhorar a situação? Né? Então, são ideias. Então, é uma implicação que a Camille fala que vai aí dar um problema no desenvolvimento da autonomia também da criança. O que é importante? Quando a gente faz essa conversa com a criança para falar com ela aí da questão do que a gente pode fazer, né, na medida punitiva, por exemplo, quando eu coloco para a criança a responsabilidade de tomar decisões, né, considerando aí os fatores que são importantes para essa tomada de decisões, eu desenvolvo a autonomia da criança. A criança passa a pensar por si. Peraí, a professora deixava a gente sem parquinho, mas a gente pode pensar em uma outra sugestão do que não ir num parquinho, do que a gente pode pensar em como fazer, né? Então, eu faço com que a criança pense qual é o melhor caminho para resolver um problema. E aí, sim, eu desenvolvo a autonomia dela. E aí, sim, eu incentivo a criança a pensar por si. Teve uma escola uma vez que eu trabalhei, foi muito engraçado, que teve uma gincana e a diretora falou para as crianças que a classe que ganhasse lá a arrecadação de agasalho, quem arrecadasse mais agasalho, ia ganhar um passeio, não sei das quantas, tarará, tarará. Aí a minha sala ganhou e a diretora chegou lá na escola, isso nem foi aqui, foi lá no interior. E aí a diretora chegou na escola, na sala, e falou: olha, eu sei que eu prometi o passeio, só que a verba tá curta, então a gente vai fazer um piquenique aqui no pátio, tal. Aí o aluno levantou a mão, tinham 8 anos. Tia, é o seguinte, se você não tinha estrutura para oferecer um prêmio desse pra gente, por que você ofereceu? E eu, no canto da sala, falando, agora eu vou apanhar da diretora, né? E ela falou assim, a gente calculou errado então, mas você não pode prometer algo se você não tem estrutura para isso. Bom, tudo bem, ela saiu da sala, no recreio ela vai e me chama. O máximo, não esqueço até hoje que ela falou para mim. Quem mandou você educar crianças autônomas? Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, não é para isso? Então, assim, era uma escola que se dizia construtivista e a diretora solta uma dessa para mim, né? Então, ou seja, o desenvolvimento da autonomia não é o foco, muitas vezes, das escolas. E quando a gente fala de Piaget, quando a gente fala de Camus, quando a gente fala de outros autores que nós vamos ver aí, vocês vão ter mais algumas aulas comigo, a ideia é exatamente a de desenvolver a autonomia. Então, esse é um ponto importante que vocês vão guardar aí para o concurso, tá? Que é esse desenvolvimento da autonomia, que é um ponto muito importante dentro dos autores que são construtivistas, tá? Até quantos anos as crianças que estão falando aqui, o que eu falei no começo do livro, essas crianças, elas são, do foco da Camille, são crianças de 4 a 7 anos, tá, no livro. São crianças nessa faixa etária. No capítulo 5, o primeiro ela fala da autonomia. No capítulo 4, ela fala da autonomia. No 5, ela vai falar da adição como objetivo. Então, quando eu tenho o objetivo de ensinar mesmo a criança a fazer aí a operação da adição. Também vai falar que a melhor forma de trabalhar a aritmética é fundamentar com situações da vida cotidiana. Ora, qualquer autor, pesquisador, professor, educador que seja construtivista vai falar sempre de trabalhar em cima da realidade do aluno, com situações contextualizadas, a famosa contextualização. Camille levanta outro ponto importante, que a adição
é uma abstração mental e não uma habilidade motora. Ou seja, a adição ela tem que ser construída sim. A adição ela vai ser construída, né, dentro da criança. Não é uma habilidade que eu vou desenvolver, como ensinar uma criança a pegar no talher para comer. É uma habilidade motora. Outro ponto que a Camille levanta. Conforme a criança avança nessa questão da lógica, a resposta dela pode até ser errada, mas nunca vai ser menor do que uma das parcelas. Vamos voltar às figurinhas da Copa. Vamos fazer a conta lá do Joãozinho, que tinha 5 figurinhas e ganhou 3 figurinhas no jogo de bafo. Quando a criança não tem a lógica muito avançada, você vai falar para a criança: Joãozinho tinha 5 figurinhas e ganhou 3 figurinhas no jogo de bafo. Quantas figurinhas a criança, o Joãozinho, ficou? A criança que não tem a lógica desenvolvida vai chutar. 2, 3, vai chutar. A criança que já tem a lógica desenvolvida, ela pode até errar a resposta dela, mas a resposta nunca vai ser menor do que uma das parcelas. Por exemplo, o Joãozinho tinha 5 figurinhas, ganhou 3 figurinhas. Então 3 não pode ser porque ele já tinha 3. Então ele tem 4 figurinhas. Ele tem 5 figurinhas. A resposta pode não estar certa, mas nunca vai ser menor que o 3 que está lá num dos pontos do problema. A criança que já tem a lógica muito mais desenvolvida, ela vai ver que o 5 é o maior número, ela vai jogar números maiores que o 5. Pode ser que ela não dê a resposta certa. Pode ser que ela fale 6, 9. Ela não fala o 8, mas ela já sabe que menor do que 5 não vai ser. Outro ponto. A criança, ela vai interpretar o que é observável, assimilando ao conhecimento que ela já tem para cada situação. Por isso, volto a falar o que a Camille comentou nos capítulos anteriores. Observável, trabalhar sim com figuras, trabalhar sim com materiais manipuláveis, que vão fazer com que a criança construa e desenvolva essa questão na matemática nela. E a representação com sinais matemáticos? Como que a Camille enxerga isso? A essência da matemática para a Camille é o raciocínio das crianças, tá? Que é o entender como a adição é feita. Essa é a essência para a Camille. A criança precisa entender a operação. Os sinais matemáticos, para a Camille, eles são um aspecto convencional da aritmética. O símbolo de mais, o símbolo de igual, são convenções. Lembra lá do conhecimento do Piaget, que ele falou do conhecimento social, que é o convencional? É exatamente isso, né? São convenções que foram criadas para serem usadas de maneira universal. Para Camille, num primeiro momento, não é importante que se ensine esses sinais matemáticos. Para Camille, num primeiro momento, é importante que eu ensine para a criança a questão da adição, que ela entenda como se dá a adição, como ocorre a adição. Então, voltando, para Camille, perdão, estava bebendo água. Para Camille, o sinal é uma convenção. Se eu for no Japão fazer uma conta de adição, é o mesmo sinal. Se eu for para França fazer uma conta de adição, é o mesmo sinal. Quando eu estiver numa escola estruturada, aquela coisa toda, né? Não vamos falar de pessoas, de povos isolados e tralalá, não. Vamos pensar em escolas estruturadas. São convenções que são usadas. Tanto que a gente tem Olimpíada de Matemática, né? Olimpíada de Matemática, os caras vão lá resolver problemas de matemática. E aí tem a Olimpíada Regional, a estadual, a brasileira, a sul-americana, até ir para o Mundial. E são usados convenções. São sinais usados de maneira convencional. A Camille não está preocupada nessa faixa etária, vamos lá, nessa faixa etária de 4 a 7 anos, ela não está preocupada com a questão dos sinais convencionais. Ela quer que a criança desenvolva o raciocínio, a abstração, entenda como se dá essa operação, ok? No capítulo 6, então, ela vem com a subtração.
Então, ela falou da autonomia, ela falou da adição, e agora ela está falando da subtração como objetivo. A subtração, para Camille, ela é muito mais complexa do que a adição. Por quê? A subtração, ela vai envolver duas coisas, descender e ascender simultaneamente. A subtração, a criança, numa subtração simples, ela vai ter uma quantidade de coisas lá que são pedidas, enfim, né? E ela vai subtrair algumas. Vamos pensar no nosso amigo Joãozinho com as figurinhas da Copa dele. Ele estava lá com 8 figurinhas da Copa. Aí ele foi jogar no bafo de novo e ele perdeu 2 figurinhas da Copa. Então ele tinha 8 figurinhas, ele perdeu 2 figurinhas da Copa. Então a criança vai ter que fazer ali todo um processo que não é simplesmente o contrário da adição, né? Para muitas crianças, está ali no final do slide, a subtração é muito mais difícil do que a adição. Pensa, quando a criança tem que fazer as contas que já incluem dezena. A tal do empréstimo, né? Que tem vários nomes aí que são usados para... Eu vou usar o mais simples aqui para a gente exemplificar, né? Então, para entender a subtração, a criança precisa entender toda uma lógica da pergunta que é feita, toda uma lógica do problema que é colocado para ela. Então, não adianta eu querer colocar lá a conta armada para essa precisão numérica antes da criança entender o conceito da subtração, o que vem a ser a subtração, né? A subtração não é o contrário da adição, né? Que nem antigamente, na minha época de escola, 40 anos atrás, a professora falava, quando tiver mais, ganhou, juntou, não sei o quê, é conta de adição. Quando tiver perdeu, tirou, não sei o quê, é conta de subtração. E quando não tem essas palavras no problema, como é que a gente fica? Eu não posso direcionar a criança com palavras específicas. A criança precisa entender o que está sendo perguntado. E aí a Camille vem sugerir o uso de jogos com subtração. E depois eu vou falar alguns para vocês aqui, para entender como se dá esse processo de subtração. Porque o erro que a gente cai é justamente esse de falar para a criança que a adição é o contrário da subtração, subtração é o contrário da adição. E não é assim, não é assim, né? As meninas estão comentando aqui, exatamente, muitos professores pensam assim ainda, e a subtração é bem mais trabalhosa na cabeça deles, com certeza. Não é um processo só de tirar, senão seria muito fácil, né? Porque você acaba crescendo com essa coisa do tirou, perdeu, não sei o que lá, e aí você vai olhar um problema lá no Fundamental 2, sei lá, no 7º ano, e o problema não tem nenhuma dessas palavras. E aí, como é que você resolve? Se você não tem a sua lógica desenvolvida e construída dentro de você. Né? Não é tão simples. Não é tão estalar de dedos, né? Consequentemente, ela falou da autonomia, adição, subtração. Obviamente, ela vai falar da multiplicação e da divisão. Bom, para muitos, e eu muitas vezes falo isso de uma maneira bem chucra, me coloco nesse grupo aí, muitas vezes os professores falam que a multiplicação é a forma mais rápida de fazer a adição repetida. Que não é uma inverdade. A multiplicação, ela também é isso. Também, né? Mas ela é muito mais do que isso. E a divisão também vai trazer um esforço extra na questão da lógica matemática para as crianças. Vamos voltar lá. Multiplicação. Quando eu tenho 15 alunos na minha sala, e eu falo para as crianças, cada um tem 2 pés, levando em conta que todas as crianças ali têm 2 pés, que eu não tenho nenhum deficiente físico sem
um pé na sala. Vamos pensar ali na situação em que todos estão num contexto igual. E aí eu falo para eles, eu tenho 15 alunos na sala, cada aluno tem 2 pés. Quantos sapatos ou quantos pés eu tenho dentro da sala? Vai ter carinha que vai levantar e vai contar criança por criança. Vai ter carinha que vai pegar lá os lápis de cor dele, botar lá na mesa e fazendo por material. Tem cara que vai juntar feijão, tem cara que vai pegar material dourado, tem cara que vai fazer o que der na telha dele. Eles precisam entender o que é a multiplicação. Como se dá o conceito de multiplicação? Por que que tem a multiplicação? E a divisão é a mesma coisa. As coisas vão ficando complexas, né? E aí a gente pega, por exemplo, a divisão, que aí banana de vez, né, gente? Porque vamos pensar. Monta aquela continha de divisão bonitinha, tradicional que a gente usa lá, né? Na continha de divisão tradicional que a gente usa lá, com 2 números na chave, eu faço a divisão, eu faço a multiplicação, eu faço subtração, eu faço praticamente as 4 operações principais dentro de uma conta de divisão. Fala sério, gente. Não é de bagunçar a cabeça dos coitadinhos? Por quê? Quanto maior vai tornando o número, mais difícil é para a cabecinha deles. E se o cara não tem construído o conceito de cada uma dessas operações, na divisão é que o cara não vai mesmo. Porque a divisão vai exigir dele muito mais esforço. E aí a Cami vem falar, como eu comentei com vocês, que ela é uma crítica da educação tradicional, das cartilhas e dos livros, enfim, ela vem falar que os livros didáticos, eles não incluem problemas de multiplicação e divisão para essa faixa etária, né? Ela vai falar que os livros, nessa faixa etária de 4 a 7 anos, eles só vão trabalhar adição e subtração. Quando trabalhar em subtração, né? Por quê? Porque os autores, os caras que estão lá montando as apostilas, livros e etc, 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 eles não estão preocupados se a criança está construindo conhecimento. Eles querem cuspir, falando português chucro, o conteúdo para as crianças. Então, um livro didático, ele vai cair naquela coisa da cartilha de eu fazer 5 vezes o exercício, mesmo que sejam com números diferentes, né, com quantidades diferentes. E será que é assim que eu vou aprender? Repetindo várias e várias e várias vezes o exercício? Ou eu vou aprender entendendo o conceito de cada uma dessas operações? Trabalhando 5 materiais concretos, trabalhando 5 situações do dia a dia, trabalhando sim com a realidade ali que o aluno vai entender. E fazendo com que o aluno construa o conhecimento dele. Bom, os capítulos 8 até o 13, ela vai aí partir para sugestões, para ideias, para alguns exemplos, algumas coisas que ela vai passar para quem está lendo, trabalhar com as crianças nessa questão da aritmética, tá? Então, o capítulo 8 vai falar de situações fora do horário de matemática. Como assim? Fora da aula de matemática. Porque a escola, a gente trabalha com rotina e tem a hora para tudo, né? Então, tem a hora da aula de línguas, a hora do parquinho, a hora do não sei o quê e a hora da matemática. Ela vem falar da rotina como uma coisa muito importante, sim. Eu tenho que ter a rotina estabelecida. Só que, quando eu inicio o meu ano letivo, eu preciso falar com a criança o que é a rotina. Rotina são coisas que as crianças fazem todos os dias. É uma lista de deveres diária. A gente tem mania de escrever na lousa ou de colocar lá no quadro da rotina. Aí, na rotina aparece teatro,
de fantoches, de não sei quem que vai lá apresentar na escola. Não, isso não é rotina, porque não acontece todo dia. O que é rotina? Rotina é o que faz todo dia. Qual é a rotina da criança? Chega na escola, tem escola que faz fila, tem escola que entra direto da sala de aula? Beleza. Deixa a mochila no lugar, tira o estojo, organiza não sei o quê, tira a canequinha de água, vai fazer lanche, vai escovar os dentes. Isso é rotina. Rotina é o que eu faço todos os dias. Então, é importante, sim, a criança entender. Agora, o intervalo dessa rotina não é rotina. As atividades que eu desenvolvo no meio disso, elas não fazem parte da rotina. Elas fazem parte de um roteiro, tá? Olha a diferença. Rotina, eu faço todo dia. Entrar, tirar a mochila, tomar café, tomar lanche, escovar os dentes, ir pro parquinho, soninho. Enfim, tô falando aqui de educação infantil, né? No fundamental também, eu tenho os momentos estabelecidos. Isso é rotina, é o que eu faço todo dia. Roteiro é o que vai ser feito no intervalo dessas atividades rotineiras. Então, hoje eu vou ter aula de artes, hoje eu vou ter aula de educação física, hoje eu vou ter parquinho, hoje eu vou ter não sei o quê. Isso é roteiro. Nesse roteiro, eu tenho a tal da aula da matemática lá. A Camille fala que eu preciso trabalhar a matemática fora do horário da matemática. Por quê? Porque a matemática, ela faz parte do dia a dia da gente. Uma das coisas que mais está ali na questão da matemática é o relógio. E que nós somos regidos por ele. Então, a criança tem hora para acordar, hora para entrar na escola, hora para escovar os dentes, hora para lá, né? Então, o relógio, e isso é uma coisa, eu sempre tive em sala de aula, e a Camille fala no livro, todo professor tem que ter um relógio na sala de aula, de preferência aquele de ponteiro. Porque a criança ela vai gravando a posição dos ponteiros e a partir daí ela vai desenvolvendo também, vai construindo também o conceito de horas. E ali é matemática pura, né? O horário. Eles muitas vezes não sabem ver que horas são, mas eles sabem que o pontinho menor está no 3, o pontinho maior está no 12. Eles sabem que é hora do lanche. Eles sabem que o pontinho menor está no 4, o pontinho maior está no 15. Eles sabem que é hora de, sei lá, história, roda de conversa, musicalização, enfim. Né? Outro ponto que ela vem falar é a questão dos ajudantes do dia, que ela sempre escolhe uma ordem específica quando ela trabalha em sala de aula, para as crianças descobrirem. E essa ordem específica é a ordem da chamada. Então, passou um tempo, as crianças começam a perceber que vai sendo chamada criança na ordem alfabética ou pelo número que está ali na chamadinha. Porque muitos professores, acredito eu, que a maioria que trabalha com educação infantil fundamental 1, tem a lista na parede ali com os nomes das crianças para fazer a chamadinha. E aí elas vão começando a entender. Elas descobrem. Olha a matemática aí também. Outro ponto importante que a Camille sugere é a questão do dinheiro, que faz parte da rotina. Às vezes, dependendo da escola, tem cantina. Então, as crianças começam a lidar com o dinheiro muito cedo, porque por mais que a criança seja simples e pobrezinha, ela junta umas moedinhas só para dizer que ela comprou uma balinha na cantina, né? A gente sabe que isso acontece. E, não tem cantina, não tem nada, o famoso mercadinho que as professoras fazem, famosa brincadeirinha de cidade, coisas que vão envolver o dinheirinho, mesmo que de mentira. Eu preciso introduzir, né? Um dos pecados que a gente tem aqui no Brasil é não ter educação financeira no currículo. Há muito tempo o pessoal quer introduzir, mas, enfim, acho que primeiro a gente, adulto, precisa aprender a ter educação financeira para depois ensinar uma criança. Mas o dinheiro faz parte da rotina. É só pensar na nossa vida adulta que quantos tempo aí a gente carrega pensando no dinheiro no dia a dia. Conta para pagar, boleto, fatura do cartão, né?
Então, ela termina o capítulo falando que a matemática faz parte do cotidiano de todas as pessoas. Então, como eu só vou trabalhar matemática na aula de matemática? Não. A matemática, ela vai ser trabalhada no dia a dia. Ela vai ser trabalhada com todos. Porque ela está a todo momento presente. Numa linha de ônibus, no horário que eu uso, na quantidade de comida, no número do sapato. Desculpa, eu levei um susto que o meu cachorro quase caiu do sofá aqui. Foi querer fazer graça. Então, assim, no número do sapato, em tudo a matemática tá. Então, ela fala que usando essas situações cotidianas, eu consigo desenvolver na criança, né, a construção aí do conceito de aritmética. Capítulo 9, ela vai falar dos famosos problemas matemáticos, e aí ela vem falar algumas sugestões, né? Primeiro, lidando com dinheiro, onde o objetivo principal é a lógico-matematização, bonita essa palavra, né? Uma palavra composta aí, da realidade pelas crianças. Porque, gente, o dia a dia o dinheiro está aí. Então, precisa sim trabalhar essa questão do dinheiro. Usar as situações da vida cotidiana para encorajar as crianças, né? E principalmente tornar a matemática uma coisa prazerosa. Quantos de nós carregamos traumas de matemática porque a matemática era dada como uma coisa chata, pesada, né? A gente tem esse trauma, a gente carrega esse peso. Né? Então, quando eu trabalho com situações cotidianas, com coisas que acontecem, com numerais, números e símbolos e coisas que fazem parte do dia a dia da criança, eu encorajo essa criança, eu torno essa criança, né, desenvolvo o prazer pela matemática. E aí, para escolher ou inventar problemas matemáticos, eu preciso trabalhar problemas relacionados, então, à vida delas. Por isso que eu preciso conhecer a realidade do meu aluno. Por isso que o professor que dá aula numa escola de periferia pública e dá aula numa escola particular de elite, não consegue dar a mesma aula. Ele trabalha o mesmo conteúdo, mas a aula não é a mesma. Por quê? Porque isso aconteceu comigo. Eu fiz faculdade no interior, eu participei de um projeto de alfabetização de crianças, onde eu trabalhava em 2 escolas públicas fazendo a pesquisa. Uma era escola pública central, onde tinha crianças ali numa situação de vida relativamente confortável, e a outra era uma escola rural, que era uma sala multisseriada. Aí eu fui usar um exemplo que as crianças da escola rural ficaram olhando para minha cara com cara de hã? Porque eu tinha usado esse exemplo na escola central lá, pública, mas que fazia parte da realidade das crianças. Ali foi aonde a minha professora, orientadora, virou e falou, Fabi, ó, não é assim, né? Você precisa conhecer as turmas que você está trabalhando para você direcionar o conteúdo. Como você vai trabalhar com esse conteúdo? Então, você precisa partir da realidade deles. E aí, eu posso envolver muitas operações nessas coisas. Né? Eu posso dar adição, multiplicação, divisão, subtração, posso trabalhar o que for. Porque, sendo da realidade da criança, ela vai, a partir da autonomia dela, buscar as verdades que ela traz, o conhecimento que ela traz, e vai tentar encontrar a melhor solução, a melhor resolução para o problema. E às vezes eu posso até trabalhar com um número grande que o cara vai conseguir fazer, porque ele tem construído o conceito. Capítulo 10. Ela vai dar sugestões de jogos, tá? Envolvendo aí lógica, raciocínio, números pequenos, numerais, uma série de coisas. Eu peguei aqui alguns exemplos, porque tem muitos exemplos no livro. Vocês tiveram a oportunidade um dia de pegar esse livro e ler, é muito legal, ela dá muita sugestão legal de jogos, mas eu peguei alguns aqui que a gente já tem conhecimento, porque alguns não fazem parte da nossa realidade, né? Então, até eu explicar como é que funciona, a gente está meia-noite tendo aula ainda. Então, ela começa com jogos envolvendo figuras e objetos, que vão ajudar aí a questão da matemática. Jogos de carta, jogo da memória. Ah, mas tem que ser o da memória com figurinhas? Não, jogo da memória com baralho mesmo. Pego
jogos, né? Dois baralhos e viro lá. Se for o naipe igual, se for, a gente combina se vai ser número igual, naipe igual. Formar famílias a partir do naipe das cartas, né? Trabalhar esse conceito de formar famílias. Um jogo. Falhou um pouquinho, Conhece? professora. Oi, deu uma falhada Oi? aqui, ou só foi no meu lugar aqui? Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Falhou aqui, para mim falhou. Para alguém Travou falhou aqui mais? também. Travou aqui Ah, também. então tá bom. Peraí. Obrigado, gente. Muito obrigado. Então, só volta um pouquinho só. Alô, estão me ouvindo? Oi, foi. Então vamos lá. Vamos falar da questão, então, dos jogos envolvendo figuras e objetos. Então, ela fala de jogos de cartas. Não cartas específicas de memória, daqueles do mico que a gente conhece, não. Com baralho mesmo. Então, juntando os naipes, ou juntando os números, formar famílias, né, de números iguais, naipes iguais. E aí eu estava brincando que tem um jogo que é muito legal de formar família, que já acabou com muitas amizades, mais do que política, né? Que é o Uno. Não sei se vocês conhecem o jogo de Uno. O jogo de Uno, ele nada mais é do que esse jogo de formar famílias, né? Porque o jogo de Uno, você joga ou a carta pela cor ou a carta pelo número. Ele é um jogo de família. É um jogo de família. Você pode fazer com as crianças menores, tirando as benditas cartas da discórdia, que ele compre mais, bloqueia, retorno, porque as crianças são pequenas. E muitas delas ainda é muito complexo eu passar esses sinais aí, esses benditos símbolos, para a criança entender, né? Então, eu posso pegar o Uno, tirar essas cartas da discórdia e trabalhar ali com cores que vão fazer o papel do naipe de um baralho comum. E os números. Então, é um jogo que eu posso trabalhar com as crianças numa boa. Jogos de tabuleiro para trabalhar também figuras e objetos. Jogo da velha. Jogo da velha, qual é o objetivo? Eu fazer a linha, né? Não deixar o outro fazer e eu fazer. Eu tenho que raciocinar quantas casas eu tenho ali. Eu tenho que fazer 3, né? A linha com 3 para fechar. O jogo de damas. Tem vários jogos de tabuleiro que eu consigo trabalhar com figuras e objetos. Jogos envolvendo números ou numerais pequenos, que não entra adição e subtração. Jogo de carta, dominó de carta. Dominó de carta é exatamente a mesma coisa que a gente estava falando, só que eu boto no chão, como numa mesa, como se fosse um tabuleiro. Eu ponho lá 4 de copas. Aí a pessoa tem que colocar ou 4 ou copas e vai montando o dominó, né? Jogos de tabuleiro, antes ou depois, trilha, bingo, são jogos que eu não preciso fazer adição ou subtração. Bingo, eles amam jogar bingo. E eu posso fazer cartelas com os numerais até onde eles aprenderam, né? Trabalhando de 1 a 10, trabalhando até 20, 30, e vou crescendo a complexidade deles. E os jogos de conhecimento físico. Pega varetas, boliche, bolinhas de gude. São todos números são todos jogos ali que vão envolver números, né? Pega varetas, cada vareta tem uma pontuação. Boliche também, eu tenho que derrubar todos. Quem derruba mais ganha. Bolinha de gude, enfim. Outro ponto que ela vai falar também é a questão dos jogos envolvendo adição e subtração. Aqueles lá eu não trabalhava com adição e subtração. Esses eu vou trabalhar. Bingo do mais 5. Esse eu jogava quando eu trabalhava com as crianças em sala de aula. É lógico que com crianças, a do mais 5 eu já usava com crianças até maiores. Eu posso começar com bingo do mais 1 e ir crescendo, mais 2, mais 3. Mas o que é o tal do bingo do mais 5? Eu sorteio o número. Sorteei o número 2. 2 mais 5, quanto é? 7. Quem tem o 7 na cartela, marca. Então, como, dependendo da faixa etária, ele é complexo, eu posso fazer o do mais 1. Que número eu tirei? 2. 2 mais 1, 3. Quem tem o 3 na cartela, marca. Ludo do dobro. Eu faço o jogo de ludo, só que, como é um jogo que demora,
e criança a gente sabe que não tem paciência, eu posso fazer o do dobro. O número que tirou no dado, eu dobro, né? Então, 2 vezes aquele número que tirou no dado. Olha o conceito de multiplicação sendo feito aí com as crianças. Dominó quadrado. Dominó quadrado, ele é um dominó que tem número dos 4 lados. Ele é um quadrado que tem dos 4 lados. Então, eu dou mais chance para a criança ter aí as peças de dominó. Faça 10. Pode ser com baralho, pode ser com várias coisas, tipo aquele do 21, né, que eu tenho que somar 21 pontos no baralho. Eu posso fazer com as crianças menores o faça 10. Eu somo 10 pontos para poder baixar o meu jogo. Dominó dos pares, cofrinho de poupança, faça 10 de novo aqui, jogo da cobra, que é tipo uma trilha também, né, que aí vai falando, volte uma casa, avance 2, multiplique o seu dado por 3, enfim. São jogos que eu já vou trabalhando aí, esses conceitos. Multiplique não, perdão, que a gente está em adição e subtração. Some 3 ao seu número do dado, né, subtraia 3, volte 3 casas. Então, são jogos que vão trabalhando aí os conceitos para as crianças. E aí ela vem falar dos princípios gerais de ensino, né? Que ela já está chegando no final do livro. Então, ela vem falar que o desenvolvimento da autonomia da criança não pode ser estimulado apenas durante a hora da matemática, por isso que lá no começo ela vem falando da rotina, ou em uma hora reservada para isso. A autonomia e os relacionamentos da criança também precisam, além da rotina, além de desenvolver toda essa questão, esse do respeito e da consideração pelos outros. Olha lá a inteligência social convencional aparecendo, né? Resolução de conflitos. Eu preciso trabalhar também com as crianças. É importante, outra coisa que ela vai falar, são 3 pontos importantes que ela fala nesse capítulo, que o professor não mostre caminhos para resolver o problema. A criança precisa criar a relação. Qual é o trabalho do professor aqui? O professor, ele vai ser o mediador, tá? Eu não gosto que falem facilitador, porque dá aquela ideia que está facilitando. Para mim, o professor é um mediador, o professor construtivista. E eu gosto de usar a palavra que o professor é um cutucador, porque quando a gente cutuca, a gente fica incomodado. Então, eu falo que eu sou uma professora cutucadora, que eu cutuco o aluno. Eu faço perguntas para o aluno para ele ficar incomodado e buscar a solução, né? E essas relações que as crianças vão estabelecendo, elas vão servindo de base para conhecimentos que vão vir depois. Então, a criança ela vai desenvolver, né, cada vez mais esses conhecimentos. Então, é importante que o professor apresente algumas características para que a aula de matemática, não só de matemática, mas falando de construtivismo aí, a aula desse professor seja proveitosa. E eu acho que é aí que está o ponto que muitas pessoas são resistentes ao construtivismo, porque ele dá trabalho, né? O tradicional não está pronto, né? Então, vamos lá. O que é importante para o professor? Fazer perguntas. Lembra que eu falei que ele não pode dar caminho? Ele não pode dar resposta, mas ele pode fazer perguntas, perguntas inteligentes, perguntas pensadas, né? Trabalhar com problemas de níveis apropriados com as crianças. Eu não vou pegar um cara que já sabe trabalhar com centena e ficar dando operações de unidade para ele. E o contrário também, uma criança que sabe contar até 10, eu já dá conta de multiplicar, de divisão com 2 números na chave, né? Pedir para a criança resolver o problema por conta própria. Faz do seu jeito, como você acha que é. O que você acha? Qual o caminho que você acha que tem que fazer aí? Né? Então, instigar a criança, permitir que a criança invente soluções. Eu tenho que deixar a criança seguir o caminho dela. Outra coisa importante é não falar que a resposta está certa ou está errada, mas sim voltar lá nas perguntas, voltar nos questionamentos. Quando eu trabalhava com alfabetização, eu costumava perguntar para as crianças, principalmente na parte de alfabetização de escrita, né? Eu virava para eles assim, você está com fome? Não, por quê? Ih, acho que você comeu alguma letra aí, dá uma olhadinha, acho que você está com fome, você está comendo letra. Eu não falava que letra que era. A criança olhava lá, dá uma lida aí, dá uma observada no que você acha que você está com fome, cara. Com o número é a mesma coisa. Ih, acho que você comeu um número aí, hein? Dá uma olhada. Eu não estou dando a resposta.
Era para dar sempre 10 a resposta, ele colocou 10. Né? Então, não, tá errado. Não, presta atenção, dá uma olhadinha, acho que você está com fome, hein, cara, você está comendo coisa aí. Presta atenção, acho que você respondeu com pressa. Então, não fale certo ou errado, porque as crianças mesmas, elas acabam se classificando com isso, né? O que sempre acerta, o que sempre erra. E aí já fica a autoestima lá embaixo. Outro ponto, deixe o cálculo originar de situações cotidianas e problemas matemáticos. Isso a gente veio falando bastante no decorrer do livro da Camille, né? Reconheça a superioridade dos jogos sobre as folhas de exercícios. Como eu falei para vocês, a Camille, como a maioria dos construtivistas, ela é contra ficar tascando folha de exercício. É aquilo que eu falo. Adiantou a gente estudar, a gente escrever 10 vezes a tabuada do 9 na folha de caderno? Depois que a gente aprende aquela estratégia do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de cima para baixo, de baixo para cima? É a tabuada que eu mais tenho dificuldade. Por quê? Porque eu só fazia isso, eu repetia, eu colava, copiava e colava ali no braço, né? Não aprendi o que era multiplicação. E eu tenho dificuldade com a tabuada do 9, como eu tenho com a do 7 também. Por quê? Porque ficou só no exercício, eu não entendi o conceito da operação. Então, quando eu trabalho com jogos, mesmo eu posso usar multiplicação, divisão, que teoricamente não são introduzidos nessa faixa etária, mas a criança, da maneira dela, consegue buscar soluções para resolver esses problemas. No capítulo 13, ela comenta sobre os princípios de ensino com jogos, ela termina falando sobre a superioridade, né, dos jogos sobre as folhas de exercício, e aí ela fala que o papel do professor é crucial para maximizar o valor dos jogos matemáticos. E ela faz um paralelo entre o professor que joga e participa da atividade com o aluno e o professor que faz outra coisa enquanto os alunos jogam. Por quê? Aquele professor que taca jogo na criança, para a criança ficar lá enquanto vai corrigir agenda, corrigir lição de casa, responder agenda, fazer outras coisas, ele está falando para o aluno que o jogo não é importante. Vai lá jogar o joguinho, entendeu? O professor que vai aplicar o jogo, vai jogar com o aluno, mesmo que ele não jogue com o aluno, mas que ele esteja circulando na sala e questionando e participando, interagindo com o aluno, ele vai mostrar para os alunos que o jogo é importante. Puxa, que legal, o professor está lá mostrando para a gente que é legal jogar. Então, o professor, para trabalhar com jogos, e por isso volto a falar que o construtivismo não é fácil, ele tem que pensar em várias coisas. Por exemplo, o que fazer para não perder o controle da classe? Porque eu tenho os caras que são competitivos, né? Que é o penúltimo ponto que eu estou falando lá, competição. Então, o cara que ganha vai ser irônico, o cara que perde vai ficar bravo, aquele cara que não sabe perder e joga o tabuleiro para o alto. O que eu preciso fazer? Os famosos combinados. Conversar com a turma antes de aplicar o jogo, explicar o objetivo do jogo, para que a coisa não saia do controle. Como que eu vou escolher esses jogos? Como que eu vou introduzir novos jogos e determinar os parceiros? Então, eu preciso conversar com os alunos, porque às vezes as crianças cismam com o jogo, eles só querem jogar aquele jogo até o fim da vida. Então, como que eu vou introduzir novos jogos? Como que eu vou escolher jogos para trabalhar com as crianças? Como que vão ser determinados esses parceiros? O cara vai ser, eles vão se escolher entre eles, ou eu vou determinar quem com quem? Isso pode ser conversado. É permitido mudar a regra do jogo ou não? Porque tem criança que percebe que está perdendo, ela quer mudar a regra para ganhar. Isso também precisa ser conversado antes de aplicar o jogo. O que fazer quando as crianças não lembram da regra do jogo? Né? Então, antes de começar o jogo, eu posso retomar as regras com as crianças. E o que o professor deve fazer enquanto as crianças estiverem jogando, que é aquilo que eu comentei. Eu vou simplesmente ficar lá respondendo a agenda e corrigindo lição de casa? Ou eu vou participar deste momento de jogo, que afinal de contas faz parte da aula? Né? Esses são os pontos que a Camille levanta como importantes para trabalhar o jogo dentro da sala de aula. E, no final, ela vem com a avaliação. Ela fala, né,
que as crianças do mundo inteiro constroem o conhecimento de dentro para fora em interação com o ambiente. Então, ela traz alguns conhecimentos, ela interage com o ambiente, sendo pessoas, objetos, enfim, tudo que ela vê ao redor dela, ela vai construindo e criando aí o conhecimento dela. O objetivo maior, quando eu trabalho a aritmética, é fazer com que a criança se torne capaz de raciocinar, logicamente, através da troca de pontos de vista com outras crianças ou outros adultos, né? Como eu falei para vocês lá atrás, ao contrário do ensino tradicional, que prega só a produção de respostas corretas e rápido. O bom aluno é o que faz a lição primeiro. Não. No construtivismo, o bom aluno é o que está construindo o conhecimento dele, é o que está pensando no caminho que ele está tomando. Mesmo que a resposta não esteja certa. No construtivismo, o objetivo não é só ter resposta certa, é eu entender o caminho também. E aí a avaliação vai analisar a capacidade da criança de raciocinar e a sua confiança na própria capacidade de entender o que ela está fazendo. Quando a criança faz, quando a criança produz, ela sabe explicar. E é aí o ponto. É esse o ponto que a Camille chega no final do livro. E ela termina com um parágrafo que eu achei genial e reproduzo aqui para vocês. Levou 150 anos para a teoria heliocêntrica tornar-se universalmente aceita, que é a teoria de que os planetas estão ao redor do Sol, né? Que o Sol é o centro do universo. A instituição mais poderosa que retardou o progresso nos séculos... eu escrevi aqui e não arrumei. 16 e 17, não é C, é V. É que o teclado está perto do outro, eu escrevi errado. É XVI e XVII, que é o 16 e o 17. Então, vamos ler de novo aqui. A instituição mais poderosa que retardou o progresso nos séculos 16 e 17 foi a Igreja. As instituições... Porque aqui está escrito, na verdade, 91 e 92, né? As instituições que agora impedem o progresso na educação são políticas e econômicas, que estão vendendo, comprando e impondo livros didáticos e testes de conhecimentos. O número de educadores que são suficientemente autônomos para encorajar as crianças a fazer seu próprio raciocínio tem, no entanto, crescido regularmente desde a década de 80. Se serão precisos mais 150 anos para o construtivismo de Piaget ser universalmente aceito, depende de quão autônomos os educadores se tornem, moral e intelectualmente. Constance Camille. Eu achei sensacional esse último parágrafo, porque ela faz essa reflexão que para tornarmos um aluno autônomo, nós precisamos ser autônomos. Eu não consigo ser alguém autônomo, eu não consigo educar alguém de maneira autônoma se eu não sou autônoma. Né? Então, o trabalho com o construtivismo... André, agora que eu vi que está aí também, que legal. O trabalho com o construtivismo, ele não é fácil, ele não é simples, ele não é rápido. Por isso que ela fala, se levar 150 anos, mas que torne a teoria aceita, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu amo falar de construtivismo, quem foi minhas alunas aí já sabem disso, que eu vou embora, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, estou vendo aqui, agradeço os comentários, e muito feliz por ter participado aí hoje dessa aula. Obrigada, César. Muito obrigado, Fabiana, foi espetacular mesmo, viu? Foi muito boa, parabéns. Obrigado por fazer parte da nossa equipe aqui, muito legal. Obrigado. Eu vou parar de gravar, mas eu queria que vocês ficassem aqui. Fiquem aqui, não saiam não. Não saiam não.